Olá, você está ouvindo o Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa, Rômulo, como estão as coisas aí? Fala, Daniel, tudo na paz, meu brother? Cara, tão boas e eu tô sentindo falta de falar de RPG, hein? Vou te falar, faz mais de 3 semanas que eu não jogo. A última vez que eu joguei foi a sua aventura. Ah, mesmo? É? Sério? Ah, Uhum. legal. A aventura tá indo bem, eu tô curtindo bastante como a gente tá jogando. É tudo bem diferente pra mim, né? Fantasia, hexcrawling e tudo mais, mas tá sendo ótimo. Tô curtindo bastante. Eu também, ainda mais porque eu tô jogando com um tipo de personagem que eu acho que eu joguei uma vez em toda a minha vida, que foi com o Halfling. Eu lembro até hoje, eu lá acho que com 17 anos jogando com o Halfling. Ah, é? Em D&D? Faz uma jornada, D&D. Aí tá sendo bacana pra caramba, legal. E fora que os outros jogadores são gente fina, acho que tá bacana. Tá aí, a experiência de jogar online realmente me surpreendeu. Foi? Então. Foi. Eu não acho assim tão ruim. Eu prefiro, na verdade. Já tô tão acostumado com arrumar as coisas no VTT, né? É fácil de colocar o mapa de combate quando tem combate. É fácil de usar os PDFs todos abertos, assim, né? Eu já tô acostumado, na verdade. Então, Ah, que massa. É legal. tem uma coisa também do online que não sei se as pessoas se importam muito, que é como em Savage World o dado explode, né? Você tira um 8 no D8, aí você tem que jogar um outro dado. Demora um pouco às vezes para a pessoa fazer, né, o processo. Eu não sei se incomoda as pessoas, mas jogando online o valor já sai lá rapidinho, né? Ah, sim, é verdade. Ainda vai ter aquelas pessoas preciosistas que vão gostar da coisa tradicional e tudo mais. Eu acho que é válido tudo, né? Eu acho que limitar a experiência e não querer jogar, a não ser que não seja de uma forma ou de outra, isso que eu acho desnecessário. Jogar o dado físico é muito legal, né? Muito legal, né? Mas eu já tive experiências do tipo, a pessoa joga o dado, aí o número alto aparece, aí a pessoa vai buscar um outro dado pra jogar um dado diferente, sabe? E aí enrola um pouquinho assim, né? Mas no fim Entendi. é diversão da pessoa. Se a pessoa tá se divertindo fazendo isso, né? Bola pra frente. É verdade. Massa. E hoje a gente vai trocar uma ideia novamente sobre o nosso Interface Zero 3, né? Porque nós falamos bastante dele nos nossos, acho que 2 ou 3 episódios passados, mas como a gente é muito doido pelo cenário, a gente falou muita coisa e chegamos nem na metade do que queríamos, do que havíamos planejado, não é isso? Pois é, essa série sobre Interface Zero aqui tá ficando tão grande quanto o livro, né? Porque o livro aqui tem umas 300 poucas páginas, essa série tá carregando também. É verdade, massa. E acho que é um tópico bom para a gente começar agora, e acho que não precisa de muitas introduções, porque a gente já falou bastante de introduções legais sobre o cenário, no episódio que começamos a falar sobre o Interface Zero, é falar sobre os aprimoramentos, que eu acho que é a parada que mais chama a atenção dos jogadores no sistema, né, cara? Assim, um diferencial gigante, né, de qualquer cenário de cyberpunk são os aprimoramentos, né? Aliás, de um certo ponto de vista, as pessoas ligam bastante a ideia de cyberpunk com o aprimoramento, né? Eu acho que mesmo se você trazer o low life, né, trazer as corporações, trazer toda essa parte pesada do cenário, sem um aprimoramento, vai ficar faltando algo muito grande, né? Perfeito, tem razão. É o que mais atrai, de fato, né, os jogadores. Eu acho legal, Daniel, que no nosso Interface Zero 3.0, adaptado para o Suede, os criadores do cenário trouxeram ainda mais possibilidades de aprimoramento, diferente, por exemplo, do Interface Zero 2 e até de outros cenários e sistemas de Cyberpunk. O Interface Zero 3 traz 5 tipos de aprimoramentos interessantíssimos para customizar o teu personagem, cara. Eu acho isso muito da hora, porque até então se tinha simplesmente como cibernéticos, né? Como aprimoramento de um cenário cyberpunk, mas aqui a parada vai bem além disso.
Pois é, né? E é uma das vantagens do Savage Worlds, né? Porque aqui o autor utilizou de manifestações, né? Que é uma forma de você ter o mesmo aprimoramento, né? O mesmo modificação de regra no seu personagem, mas a forma que você interpreta e a forma que afeta o seu personagem na narrativa, ela é completamente diferente. Ela depende da manifestação. Uhum. E além dessa questão da manifestação propriamente dita, ela de fato ele gera impactos concretos dentro da mecânica do jogo, né? Então, eu vou relembrar para a gente aqui as possibilidades de aprimoramentos que o Interface Zero 3.0 trazem para a gente. E eu vou falar simplesmente cada um e depois a gente vai aprofundando cada um deles, pode ser? Pode, manda ver. Então vamos lá. O primeiro aprimoramento que o jogo traz, o cenário traz para a gente, são os chamados biotechs. O segundo são cybertechs, propriamente ditos, que a gente vai falar também sobre ele. Temos os chemtechs, temos os gentechs e os nanotechs. Essas são as possibilidades de aprimoramentos que o jogo traz. E agora vamos falar mais sobre cada um deles, né? Sim, vamos. E além disso, né, eu acho que vale a pena falar um pouquinho dos níveis, né, desses meu Deus. Aprimoramento, né? Porque cada aprimoramento tem um nível, né? Tem aqui, ele pode ser... eu tô com o livro em inglês aqui, ele pode ser gutterware, que é basicamente achado na rua, talvez, né? No Interface Zero 2.0, que nós tivemos a oportunidade da pensamento coletivo trazer para a gente traduzido, ele foi colocado como aprimoramento de sarjeta. Tá aqui, tá certo. Já achei aqui o do 2.0. Então, aí tem os diferentes tipos, né? Que também é uma forma de mudar o aprimoramento que o personagem está usando, né? Tem o de sarjeta, né? Tem o equipamento das ruas, o hipercromo e o equipamento militar, né? E aí, quanto mais alta a qualidade dele, ele custa menos tensão, né? Mas ele é mais caro. Sim, depois a gente vai falar legal pra galera sobre essa ideia da atenção, mas isso é muito bom porque mesmo que o jogador ele obtenha todos os aprimoramentos que ele acha que ele poderia, com essas qualidades melhores de aprimoramentos, ele pode ganhar outro nível de turbinar o seu personagem, né? Isso é muito legal. Bom, aí vamos falar sobre os tipos, né? O primeiro, como você falou aí, Rômulo, é o biotech, né? Que aí a gente pode traduzir como, talvez, tecnologia biológica. Perfeito, gostei. Tecnologia biológica é legal. Fica bastante aberto, né? Eu acho que é massa, Daniel, porque como nós somos biólogos, eu acho que não sei se a galera sabe disso, a ideia do biotech pode gerar várias especulações narrativas pra gente, né? A ideia do biotech, ao meu ver, dentro do sistema, ele é o seguinte: a principal empresa que trabalha com biotech, né, com a tecnologia biológica, é a Quimera, a megacorporação de domínio interplanetário. Isso é muito interessante fazer. E olha só onde ela está sediada. A principal base dela é no Brasil. Sim. Então a Quimera é a que detém a tecnologia do DNA recombinante, que faz alterações genéticas e turbina o DNA humano propriamente dito, né? Então eles fazem por meio de alterações pontuais em órgãos, e eu sei que isso é muito difícil a gente vincular essas paradas com a realidade, mas a liberdade do jogo permite a gente analisar isso, mas é como se eles fizessem alterações genéticas específicas em órgãos ou em tecidos para gerar qualidades melhores dele, né? Então o indivíduo pode, por exemplo, ter os seus músculos turbinados, de forma que ele produziria ali, tivesse mais quantidade de proteínas contráteis ali, e o cara tivesse mais força, por exemplo. Sim. E o legal do biotech é que ele, de uma certa forma, é uma extensão para a ficção científica do que a gente já tem hoje, né? Porque se você pensar que um transplante acaba entrando como biotech, né? Mudar um ligamento do joelho por uma peça de titânio entraria como um biotech, né? Então ele acaba sendo uma extensão do que a gente já tem hoje, né? Sim, é verdade. E outra coisa massa
do Biotech a níveis de interpretação de cenário propriamente dito é que é uma qualidade também, é porque ele é praticamente imperceptível. Sim. A gente tem aqui uma possibilidade, e o livro não deixa muito claro isso, pelo menos aonde eu lembro, mas dá a se entender, quando você começa a ler mais os aprimoramentos, que os jogadores eles podem, por exemplo, quando encontram um determinado personagem não jogador, um personagem do mestre, dele perguntar para assim, ó, eu consigo observar se esse cara tá aprimorado? Tem alguma coisa que evidencia que ele tá aprimorado? Certo. E se o indivíduo tiver algum aprimoramento biológico, um biotech, por exemplo, ele precisa fazer uma jogada para ver se ele consegue perceber essa diferença visualmente, né? Essa jogada, inicialmente de observar, ela é feita, se a gente considerar esse nível de aprimoramento mais ou menos padrão, que seria o aprimoramento de rua, que é o segundo que você falou, o jogador faria uma jogada com um bônus com a penalidade, na verdade, de observar de 1. Sim. Inicialmente. Então, por mais que de fato o Biotech seja uma tecnologia de certa forma furtiva, porque é muito difícil você identificar ele, ainda assim no nível normal ele é um pouquinho mais diferente do que uma característica natural do indivíduo, de forma que cada vez que os graus que você comentou de níveis de qualidade desse aprimoramento vão aumentando, mais difícil é dele ser observado como diferente. Na verdade, então, o grande tchan, digamos, do Biotech é ser imperceptível. Massa, massa. E ele não vai ser o único, né? Que vai ser difícil de se perceber, né? A gente vai ver outros futuramente, sim, que vão aumentar isso, né? O que eu acho legal também, Daniel, do Biotech, que é que ele, apesar dele trazer essa vantagem de ter a intenção de ser furtivo, ele deixa claro de que ele não vai ultrapassar de forma absurda coisas que normalmente o humano pode fazer, né? Então, por exemplo, a gente vai ter, por exemplo, aumento de atributos que podem acontecer que pode ter os aprimoramentos. Ele deixa claro que você não pode aumentar os seus atributos a níveis supra-humanos. Então você vai chegar ali a D12 nos seus atributos e é isso aí. Certo, né? Porque aí depois você precisa de outras tecnologias para subir seus atributos, mais do que isso, né? Caso seja o estilo de jogo do personagem, não é mesmo? Porque pensa só, imagina que eu construí aí um personagem que é a face do grupo. Ele vai ser o cara que vai interagir com os bandidos mais barra pesadas, com a galera da elite, com pessoal infiltrado dentro das megacorporações, e eu quero um cara sociável. Um cara sociável, ele não tem que ser um cara que ele denota equipamentos agressivos no corpo dele. É interessante que ele seja o mais sutil possível, que ele demonstre mais harmonia, digamos assim, nesse momento de interação. Então, para esses personagens, um Biotech é excelente, porque ele passa despercebido frente ao perigo que ele pode trazer, né? Então, é uma forma, um estilo de jogo específico que o cara pode ter, né? Então, você pode, por exemplo, ter uma voz encantadora ali que libera feromônios e tal, e isso é furtivo, isso é escondido ali. Massa, né? Uma outra forma que eu acho que é legal de esconder as coisas é o próximo tipo de tecnologia aqui, né? Que é a tecnologia química, né? A Chemtech. E essa aqui, ela é baseada em químicos, drogas, comprimidos, injeções, todo esse tipo de coisa, né? O que faz ele ser bastante diferente do Biotech, da tecnologia biológica e de algumas outras aqui, é que ela é temporária, né? Você vai fazer a ingestão, ela vai causar as suas modificações no corpo humano, né? E aí depois ela vai acabar passando o efeito. E aí é interessante aqui que ela interage, né, com essa regra de tensão, né? Que a gente não falou ainda, mas brevemente a tensão é uma regra do cenário que ela limita o número de aprimoramentos que um personagem pode ter, né? É isso aí. Se ele não limita, ele penaliza o jogador que quer se tornar extremamente superpoderoso, lotando seu corpo de aprimoramentos, né? A regra de tensão é mais ou menos essa. O livro traz uma limitação, uma regra
que pode ser uma possibilidade, caso o narrador queira, de uma limitação da quantidade de tensão específica para cada estágio. Existe essa possibilidade de regra. Mas existe também a possibilidade de você não limitar nada disso. O que limita vai ser as próprias penalidades por excesso de tensão que o jogador queira adquirir, né? O químico, né? O Chemtech, ele é interessante por quê? Porque o jogador pode utilizar essa droga e ter as penalidades de tensão só enquanto a droga está funcionando. Que é uma coisa interessante de você pensar, né? Que não é o caso para os outros tipos de implantes que não são temporários, né? E aqui no cenário a gente está falando da Emperor Pharmaceuticals, né? Essa farmacêutica do império, né? Que é a líder que faz esse tipo de aprimoramento. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, a Impero Pharmaceuticals, né? É claro, é importante a gente falar que não existe apenas essa mega corporação que trabalha com isso, né? A gente vai encontrar também corporações menores ou até mesmo subsidiárias, mas a gente está falando aqui da top, né? Aquela que realmente domina a maior parte do mercado. Uma coisa que é interessante e tem tudo a ver, né, Daniel? A parada de jogar com um junk tech, né? É um drogado mesmo, é jogar com um personagem que ele vive à base de substâncias. Isso é muito cyberpunk, né? Chemtech é muito cyberpunk. E aí essas drogas, elas podem ter inúmeras funções, ou aumentar a força do personagem. E eu acho que talvez seria legal, quando a gente terminar de falar sobre os aprimoramentos, a gente falar rapidamente sobre essa regra geral de como a gente pode construir o nosso próprio aprimoramento, né? O livro traz sobre isso, né? Acho que fica legal. Mas a ideia de você jogar com um personagem junk, drogado, alucinado, que tá o tempo todo sob efeito de substâncias para poder sobreviver naquele inferno que é o mundo cyberpunk, né, cara? Isso é muito doido, é muito da hora. Imagina as ruas lotadas de gente vendendo drogas adulteradas, sabe? E até que de repente aparece uma droga fantástica, uma droga que traz quase nada de efeitos colaterais, e aí você faz uma aventura toda baseada de onde saiu, quem pegou essa droga, né? Mais do que isso, né? Dá até para se criarem cenários aqui em que só tem a química, né? Ela cria... e ela é legal porque ela faz o jogador ter que buscar mais, né? Falando de ficar viciado ou não, independente disso, o jogador tem que ir buscar mais doses para ter aquele aprimoramento, para ir fazer uma missão, alguma coisa assim, né? E aí cria uma outra camada que pode ser interessante ali para puxar mais aventuras, né? Mas isso é verdade para cada um desses tipos, né? A gente pode fazer um cyberpunk um pouco diferente, focando em cada um deles, né? Ou tirando alguns, né? Dizendo, vamos dizer que só tem Chemtech e Biotech, né? Por exemplo. E aí não tem Cybertech. Pode ser uma sociedade diferente, né? É interessante isso que você comentou agora, porque realmente fica histórias que moldam completamente o mundo, né? A gente pega, por exemplo, um cenário meio Akira da vida. No Akira, a gente poderia deduzir aí que são Chemtechs. Se a gente pega um cenário ali, por exemplo, Halo, os caras são aprimorados biologicamente, né? Os caras são extremamente ágeis e as outras formas na qual eles sobrepujam, eles enfrentam as criaturas são a tecnologia deles, mas fisicamente eles são aprimorados biologicamente, né? Não existe ali implantes, né? Ou outras formas. É interessante isso, né, Daniel? Muito bem colocado. Tem várias histórias que são assim, né? O BioShock, que é um cenário que eu gosto bastante, né? De videogame, né? Ele tem essas injeções, né? Tem essas injeções e é tudo Chemtech, né? Bacana. Vamos falar rapidamente sobre essas qualidades dos Chemtechs. Enquanto no Biotech as qualidades de aprimoramentos faziam com que esse aprimoramento se tornasse mais furtivo a ser observado, nos Chemtechs o que acontece é que essas substâncias elas duram mais tempo no corpo. Então elas têm uma duração maior e também, se eu não me engano, geram menos tensão ao jogador. Incomoda menos o organismo quando eles estão sob o efeito dessa substância. Consequentemente, o bom viciado vai poder tomar um monte de outras em cima, né? E misturar um monte de efeitos. E qual que é a próxima que a gente tem aqui? Vamos falar aqui de uma interessantíssima,
que eu acho. Eu acho interessante, mas eu ainda não não coloquei ela ainda em jogo, tá? Que é justamente o... Não, ao contrário. Vamos falar melhor sobre o Cybertech tradicional, né? O Cybertech, que é o grande cargo-chefe, digamos assim, dos aprimoramentos, por ser geralmente a imagem mais fixa, né? Mais visível para os jogadores que curtem o estilo, que é ter componentes cibernéticos do seu corpo, aprimorando o seu corpo, né? É o icônico, né? É o mais icônico do Cyberpunk. É o que aparece na capa, assim, de alguma coisa que vai ser Cyberpunk, né? É verdade. E o massa do nosso Cybertech aqui do Interface Zero 3, Daniel, que é uma coisa interessantíssima. A ideia é que o Cybertech, ele se liga no seu corpo por uma tecnologia semelhante ao nosso plug and play. Ele é feito de forma que ele interage de forma genérica com qualquer corpo, porque ele utiliza uma conexão com o próprio TAP, que a gente já falou nos nossos episódios, que é aquele pequeno apêndice que ele é uma parte biológica, uma parte cibernética instalada na base do crânio. Então, quando o Biotech, o Cybertech, ele reconhece o TAP reconhece ele, faz uma conexão e tá pronto para usar. Esse seria o Cybertech. E tendo em vista que ele está conectado ao TAP, ele também pode ser hackeado. Essa é a ideia. Massa, é. Ele traz a oportunidade de trazer várias cenas que são do cinema, parece muito, né? O Cyborg vem assim, aí achou uma peça melhor e troca, né? Pá, toca pela outra, assim. Pá, aqui é um pouco mais difícil do que isso, né? Porque tem que fazer cirurgias, né, para trocar, mas ele adiciona essa parte de ser maleável, né, o Cybertech, porque se você vai trocar o seu braço, né, por um braço mais forte e vai ser Cybertech, seu braço biológico não tá mais lá, né? Então, se você for querer utilizar algum outro tipo de ferramenta ou utilizar um braço agora que é especializado em algo diferente, vai ter que trocar a peça como se fosse um carro aí, né? Vai pro mecânico. Vai pro mecânico. Mas ainda assim vai ter regiões ali conservadas que vai tornar o processo realmente mais fácil. Uma coisa massa do Cybertechs aqui, Daniel, é que existe uma parada que você pode fazer um overclock no seu Cybertech, fazendo ele forçar ele além dos limites que ele é projetado. E isso é uma apelação muito grande dentro do sistema que faz com que, ao meu ver, o Cybertech tenha muito mais vantagens em alguns aspectos em relação aos outros aprimoramentos, porque vamos colocar aqui em termos de sistema. Vamos imaginar que você tem um braço cibernético. E aí, esse braço é um braço Cybertech. E você utiliza esse braço e ele te dá um bônus de força. Você decidiu que esse seu aprimoramento acrescenta e melhora o seu dado de força em um dado. Existem momentos, por exemplo, você quer quebrar uma porta. E aí você quer que esse braço tenha um desempenho maior do que ele tem normalmente. Você faz um overclock via TAP para forçar ainda mais esse braço. O que acontece em termos de jogo? Você joga um dado, um D6 extra e soma esse resultado ao teste. É quase como o ponto de convicção. Mas isso tem uma penalidade, né, ou não? É verdade, tem uma penalidade, porque como você está forçando o Cybertech a um nível maior, ele vai te dar ele pode causar um dano discreto no seu TAP momentaneamente e pode te deixar atordoado. Você precisa fazer um teste no final da próxima rodada que você utilizou esse forçar além dos limites, um teste de espírito com penalidade de -2. Se eu não me engano, o teste é espírito ou vigor, o dado que você tiver menor, não lembro exatamente, mas é um teste de atributo de vigor ou espírito com -2, e se você falhar, você tá atordoado. É que é um problema grande, né? Aí tem uma vantagem no jogo chamado Cyber Monge, na qual você tem o Cyber Monge no Interface Zero, é a ideia de que você é um guerreiro que tem uma conexão tão fina entre sua mente e a tecnologia, quer dizer, você tem uma consciência tão grande sobre esses aparelhos e cria uma relação tão diferente dos outros com relação a Cybertech, que você consegue fazer com que
essas penalidades, quando você utiliza forçar além dos limites, sejam reduzidas. E aí você faz o teste com menos penalidade. E a gente começou falando aqui também na aparência, né? E aí o Cybertech é aquele que, diferente do biológico e do químico, não tem como você esconder. O máximo que você pode fazer é colocar aí uma capa por cima, mas na hora que você tirar aquele braço cromado da capa, vai todo mundo ver, né? Essa é a ideia. Apesar de que eu procurei, em regras específicas do sistema, essa possibilidade de uma capa de silicone para camuflar, Daniel, e eu não vi. Eu adicionaria isso sim no meu sistema, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Mas eu adicionaria aí esse braço contendo, por exemplo, uma tensão a mais. Então, seu Cybertech vai ter uma camuflagem de silicone sintético muito semelhante a uma pele, porém isso vai te causar uma tensão a mais. Eu colocaria, porque de certa forma eu estou tirando a desvantagem desse Cybertech, né? Que é ser extremamente visível para todo mundo. Fala pra gente agora, Daniel, um aprimoramento extremamente diferente. E eu te confesso que, igual eu tinha começado antes de falar do Cybertech, eu ainda não tive a oportunidade de colocar ele muito visível dentro do sistema, que é o Chemtech. O Chemtech, não, desculpa, é o Gentech, né? A ideia do Gentech, que acho que tu vai falar mais pra gente, é a ideia de você colocar splicings, fragmentos de DNA de outros seres vivos acoplados ao seu, né? Aí a gente já entra na parada do transhumanismo completamente, assim mesmo. Exatamente, né? Que é a diferença aí do biotech, né, pro gentech, é que a gente não tá mais falando de biologia do corpo humano em si, né, melhorando as partes do corpo humano como corpo humano, a gente tá falando em modificações genéticas, mas mais especificamente as de transgenéticas, né? A que trazem pedaços genéticos de outros organismos para modificar o corpo humano. E é essa parte dos aprimoramentos que explica, quando a gente falou lá nos episódios sobre as ancestralidades, as raças, né, do Cyberpunk e Interface Zero, é essa tecnologia que explica você ter personagens animalescos, né? Animais antropoformizados, né? Gente que parece um gato, gente que parece um rato, um urso, essas coisas, acaba vindo desse tipo de tecnologia genética, né? É isso mesmo. Aí a diferença aqui, né, e o próprio livro já fala disso, é que você vai adicionar garras, você vai adicionar presas, você vai mudar completamente como suas pernas funcionam para você saltar muito alto, você vai adicionar uma cauda, você vai mudar suas orelhas, aí todo tipo de coisa assim, né? Por exemplo, você pode ter um rabo de escorpião que inocula veneno nos outros. Exatamente. Né? Um hálito, uma bactérias de Komodo dentro da sua mordida, por exemplo. Você pode ter um sistema de regeneração de estrela do mar no seu corpo. Sim, sim. E que, obviamente, já por esses exemplos aí, é uma coisa que não vai ser fácil de você esconder, né? Dependendo do que você instalar, né? E aí, não surpreso aqui, né? A corporação que faz muito disso também é a Quimera, né? Então faz sentido a mesma corporação ser chefe aí, carro-chefe, tanto na tecnologia biológica quanto na transgênica, né? Sim, é verdade. Uma coisa interessante, Daniel, que é outra diferença que a gente pode colocar em termos de sistema, né, em relação aos outros aprimoramentos, é o seguinte. É interessante notar, por exemplo, que um biotech, né, uma tecnologia biológica, não vai poder ser utilizada, por exemplo, nos braços de um ciborgue, visto que ele não tem braços biológicos, né? Isso não é possível. E por exemplo, uma tecnologia de uma mente, por exemplo, biológica, que é no caso de um cérebro, né, na verdade, que é no caso de um ciborgue, que possui um cérebro humano de certa forma, também pode ser limitada ao tipo do aprimoramento que vai ser utilizado. No caso do nosso bioroide, que tem um cérebro que, na verdade, né, um encéfalo que é composto de um computador quântico. Não vai dar para colocar um aprimoramento biológico nele.
E o Genentech, que coloca os genes de animais, por exemplo, ele coloca pra gente uma ampla quantidade de aprimoramentos que eu poderia utilizar, de muitas coisas que poderiam ser utilizadas aí, né? A desvantagem que o livro coloca, infelizmente eu achei uma desvantagem um pouco sem gracinha, e eu acho que eu poderia pensar em algo mais legal, que é o seguinte, ele fala que o Genentech, você coloca pedaços de splices, de fragmentos de DNA de outros animais do indivíduo, porém, se você coloca em um indivíduo que joga, por exemplo, com híbrido, que também já é uma mistura de vários animais, tem 50% de chance desse gene não ser expresso. E, ao meu ver, eu não sei, eu acho que poderia se pensar em algo legal. Tem uma coisa que as outras edições do Interface Zero trazia, que era quirks. Os aprimoramentos, eles te traziam peculiaridades daquele animal que você trazia, que você tinha. Isso eu acho mais interessante. Então, de repente, se o indivíduo tinha ali olhos de gato, ele ia começar em alguns momentos, e aí isso poderia ser decidido com o narrador, dele começar a apresentar ali umas características meio de curiosidade, igual de gato, enfim. Eu acho que traria um impacto maior dentro do jogo. Sim, ou ficar se limpando, né? Esse tipo de coisa. O próximo tipo de aprimoramento aqui, a nanotech, né? E essa nanotech é a nanotecnologia, né? E ninguém vai ficar surpreso se esses são os mais caros, são os mais perigosos e são os mais regulados, né? É isso mesmo. Eu acho, Daniel, muito interessante a ideia do nanotech, porque ele traz vantagens absurdas dentro do sistema que rege as penalidades que podem vir do excesso de tensão. Os nanotechs, então, são nanorobôs que estão alojados dentro do TEP do indivíduo, e conforme a vontade dele, esses nanorobôs migram do TEP para a região onde ele quer ser manifestado. Então, por exemplo, o indivíduo ele quer uma lâmina saindo do braço dele. Na hora que ele deseja, esses nanotechs que estão dentro do TEP dele migram para o braço e formam uma lâmina, uma lança. E só nesse momento o jogador adquire a tensão do material. Então ele pode muito bem moldar a hora que ele quer colocar as tensões que ele deseja. Então, bem, nesse turno eu joguei as lâminas para minha mão e obtive a tensão dessa modificação. No próximo eles vão migrar e sair, voltar para o meu tap e eu perco essa tensão novamente. É quase como se fosse a vantagem de um Chemitech, onde eu tenho tensões temporárias, sabe? Massa, massa. Agora me diz, esse jogador que tem o nanotech, que parece uma coisa muito versátil, né? E perigosa e poderosa do jeito que você descreveu, o jogador não pode fazer qualquer coisa, né? Ele tá limitado aos aprimoramentos que ele comprou, é isso? A forma dá a impressão como se ele pudesse escolher o aprimoramento que ele quer. Não, a ideia não é essa. Ele compra realmente o aprimoramento que ele deseja, né? E só que essa tensão ela não está ativa, digamos assim. É só quando o personagem deseja ativar a manifestação desse aprimoramento é que essa tensão, esse desconforto desse implante começa a valer. Então você pode teoricamente ter 20 aprimoramentos causando 20 de tensão, porém você estrategicamente ativa apenas 6 a cada turno. Então nesse turno eu ativei a regeneração, no outro turno eu aumentei a força, de forma que você nunca vai ter de fato a expressão o tempo todo dessa tensão absoluta, e aí você não vai arcar com os problemas de ter tensão alta. Eu acho tão apelão a ideia do nanotech, que eu colocaria ele ainda como um segredo, como se ninguém soubesse da existência dele, que fosse boatos, que isso estava por aí, de repente aparece um grande inimigo que tem um deles, e aí você possibilita, enfim, um gancho para uma grande aventura e descobrindo outras formas de aprimoramento. Ele é mesmo, né? É um gancho legal se ele for trabalhado dessa forma, né? No entanto, pelo jeito aqui, né? Pelo alto custo, né? Que é colocado aqui no aprimoramento, é capaz que os jogadores, se tiverem, vão ter uma ou outra coisa, né? Vai ser muito difícil esse exemplo que você deu de terem muitos nanotechs, né? A não ser que esses jogadores tenham
ganhado muito criptomoedas aí. Ou que tenham feito, assim, coisas tão surpreendentes dentro desse cenário e as forças que estão devendo a eles vão pagar eles dessa forma para poder conseguir o que querem, né? Ou uma forma de pagamento de uma parada muito absurda, sei lá. O cara conseguiu matar um CEO de uma grande mega corporação, né? Ou então, de repente, o personagem conseguiu roubar uma tecnologia ou então uma bactéria alienígena que veio do espaço e está preso por alguma coisa, enfim, acho coisas desse tipo, assim. Sim, sim, sim. Eu acho uma coisa que é legal dessa conversa sobre os aprimoramentos, eu acho que é como eles afetam a sociedade, né? Hum, Porque viver numa sociedade que esses aprimoramentos existem, né, depende de ter dinheiro, claro, né? Quem vai ter esses aprimoramentos é quem tem dinheiro, né? Mas ele também ele traz essa realidade de que se algum ser humano tem algum problema, tem uma solução, né? E essa solução ela acaba dependendo do nível social da pessoa, né? E sem ter aquilo, a pessoa não tem, né? Então você pode também imaginar essa sociedade cyberpunk com o status a mais da sociedade também leva a meio que uma perfeição corporal, né? Que a pessoa, ela, se a gente já faz essas plásticas hoje em dia, imagine quando elas forem muito mais avançadas. O que a gente faz hoje provavelmente é mais barato de ser feito, mais bem difundido. E essas pessoas do cyberpunk com dinheiro aqui, provavelmente todas parecem, sei lá, celestiais, assim, né? Com belezas perfeitas e coisas assim. e a ideia exatamente, a ideia dos aprimoramentos criarem, de certa forma, uma nova casta social, uma nova classe social, né? Até que ponto o ser humano pode fazer tudo para se sentir mais e mais poderoso. A gente já faz isso, né? Só que Exatamente. na nossa vida real aqui, a gente faz com coisas na maioria das vezes, né? Você acaba se mostrando, quem quer fazer isso, né? Se mostrando com um carro chique, com roupa chique, né? Com um monte de coisa tecnológica, com joias e tudo, né? Mas eu imagino até que numa sociedade de aprimoramentos, esse tipo de demonstração de status, ele fique relevante e você acaba demonstrando seu status com o seu próprio corpo. Perfeito, boa colocação, muito legal. E relacionado exatamente a isso, tem uma história muito trágica de um personagem que participou da minha primeira vez que eu consegui narrar o Interface Zero, que era o Ben Coelho. O Ben Coelho era um senhor de 60 anos, em que o filho dele tinha desenvolvido Parkinson e Alzheimer cedo, devido à poluição, e esse cara tinha deixado um filho. E esse filho já tinha esses genes e provavelmente ia ser desenvolvido ainda mais cedo que o pai. E o vô do garoto estava trabalhando para poder se virar para conseguir dinheiro, para poder conseguir fazer uma correção genética nesse garoto pela quimera. Então a motivação desse jogador nessa aventura era ou conseguir dinheiro para acumular grana para conseguir consultas e quem sabe fazer uma terapia gênica nesse neto dele, ou encontrar alguma coisa que pudesse valer tanto para a quimera que ele pudesse barganhar a consulta do filho. Só que no final das contas o personagem falhou no propósito da missão do jogo e ficou hospitalizado. E quando ele acordou depois de meses, porque os personagens na verdade iriam morrer, mas como era a primeira vez que eles iam passar por isso, eu resolvi dar um créditozinho e eles não morreram, ficaram hospitalizados meses, né? E aí quando esse personagem, que esse senhor de 60 anos acordou, ele recebeu uma ligação do neto dele e o neto dele já tinha começado a manifestar a demência. E aí o personagem ficou tão chocado que o propósito da vida dele, do personagem, tinha sido destruído, que o personagem se matou. Pesado, hein? Pesado. Pesado, pesado. É cruel.
E a gente tá mexendo com a percepção de vida das pessoas, tá mexendo com a saúde das pessoas e cria essa desigualdade que causa histórias exatamente como você disse, né? Acho que a gente já falou, a gente já filosofou muito sobre essa questão do cyberpunk em alguns momentos, Daniel, mas acho que é importante a gente relembrar que aprimoramentos e neon e tecnologia são lubrificantes, são temperos, na verdade, um futuro muito terrível que pode esperar, né? Então é um futuro trágico, de certa forma, em que coloca essas coisas como um adereço narrativo para que o mundo fique menos insuportável como ele seria, né? Ou a gente muda completamente a perspectiva, né? A gente olha da perspectiva de ação e deixar os personagens parecendo todos, né, poderosos e descolados e tudo mais. E acaba a narrativa focando nisso aí e os personagens todos cromados e é isso, né? Também abre essa possibilidade, né? Porque essa coisa do RPG, né? Você vai jogar uma aventura com uma pessoa, essa pessoa foca nessa parte mais que você acabou de falar dessa história, foi uma história bastante social, uma história bastante adulta e uma crítica bem grande da sociedade, né? Ou você pode simplesmente colocar submetralhadoras nas mãos e sair atirando, explodindo coisa, né? É isso aí, também tá valendo, né? Eu acho interessante sempre a gente poder colocar um pouquinho dos dois, né? Eu acho que a gente incomodar também faz parte de reflexões boas. Mas vamos continuar nossos tópicos? E agora, Daniel? A gente falou um pouco sobre a questão das tensões, né? Dos aprimoramentos. Sim, eu acho que vale a pena a gente falar sobre atenção para fechar esse episódio aqui, né? Senão a gente não explica o que é essa tal dessa tensão, né? É isso aí. Fala pra gente então, Daniel, como é que é a ideia da tensão? Por que existe essa tensão? O que ela representa pro corpo? Tu conhece algumas variações de regras de tensão? Vamos lá. Bom, a tensão ela representa o impacto do implante no corpo do personagem, né? Aí o quanto de implantes de diferentes tipos, né, que o personagem vai poder ter varia com o dado de vigor, né? Isso. A capacidade do personagem de suportar implantes ela é igual ao valor do dado de vigor, sem contar implantes que modificam esse dado, né? Então, se você colocou um implante que aumenta o seu dado de vigor, na hora que você vai contar a sua tensão, você não usa esse implante, né? Isso. Na minha opinião, Daniel, eu vejo que esse tipo de incômodo que os aprimoramentos causam ao indivíduo, eles poderiam ter outro viés também. Como que eu te coloco isso? Esses aprimoramentos, eles poderiam sim causar um desconforto físico no indivíduo, né? Uma tensão propriamente dita, mas também poderia ser uma possibilidade do jogador dizer que esses aprimoramentos, na verdade, causam um estresse psíquico no indivíduo, mental, para poder encarar isso. Porque pensa só, Daniel, um cara que quer fazer um personagem extremamente combativo, da porrada mesmo, ele vai colocar um vigor absurdo, ter oportunidade de colocar um monte de aprimoramento, em contrapartida de um personagem sociável que gosta de fazer artimanhas, interações sociais e ser um cara do submundo, de tratar com as questões mais políticas e sociais, ele provavelmente vai ter um dado de espírito maior ou astúcia em relação ao vigor. Então ele seria prejudicado em relação à quantidade de aprimoramentos que ele poderia colocar antes de começar a ter uma penalidade. Então eu colocaria que o personagem vai escolher qual é o atributo que vai estar relacionado com o estresse do aprimoramento no corpo dele. Seria vigor ou espírito. É uma regra que eu coloquei, representando esse estresse de outra forma. Ah, tá. Mas aí você vai olhar o menor entre o vigor e o espírito ou não? Não, no caso eu colocaria para o jogador decidir de como que o estresse é causado no corpo dele. Se ele disser que é um estresse psíquico relacionado à mente dele, à insegurança, ao nervosismo que ele tem, ele diz que, na verdade, o dado de tensão dele vai ser o dado de espírito.
o cara que é um personagem da porrada, ele vai dizer que vai causar uma tensão a ser relacionado ao estresse no corpo dele. E aí o personagem escolhe isso. É claro que ele vai escolher o melhor que se adapta a ele. Certo, certo. E de uma certa forma, a gente verifica tensão na hora que o implante está sendo instalado, né? Então, você poderia também ter uma cirurgia, né, de um implante baseada no vigor, e aí dependendo do que vai se instalar, uma outra baseada no espírito, talvez. Vamos dizer que implante cibernético está baseado no vigor, e talvez o Chemtech, né? As drogas químicas talvez sejam baseadas no espírito. Ó, boa, é outra possibilidade de regra, eu gostei. Muito interessante essas possibilidades. Mas aí você falou uma coisa muito interessante agora, Daniel, que é sobre essas penalidades pelo excesso de tensão, né? Então, por exemplo, imaginemos um caso clássico, segundo as regras naturais do sistema, que um personagem tem vigor D8, então ele poderia acumular aí 8 pontos de tensão antes de sofrer as penalidades para isso, né? De acordo com o aprimoramento que fosse adicionado, que é adicionado no implante, ele vai ter um valor de tensão. A gente pode deduzir então que aprimoramentos mais poderosos vão ter mais tensão do que aprimoramentos mais simples, né? De 1 de tensão, enquanto a gente pode ter aí aprimoramentos que pode ter 4 de tensão, né? Então imagina que o indivíduo tem 8 de vigor, ele pode suportar até 8 pontos de tensão antes de ter uma penalidade disso, né? E aí como que é, Daniel, essa penalidade dessa penalidade de tensão, caso o personagem tenha, por exemplo, 9 pontos de tensão acumulada de aprimoramentos? E eu já te lembro, se o personagem tiver uma quantidade maior de tensão, ele vai ter uma penalidade de -1 em todas as jogadas dele. Nossa, é pesado. Eu não acho. Quem sou eu? É lógico, Daniel. Eu, mero jogador de Savage World, que não tenho toda a expertise que os criadores do jogo fizeram. Quem sou eu para poder me colocar dessa forma? Mas isso desestimula muito o jogador a querer ter mais pontos de tensão, porque nós sabemos o tanto que uma penalidade permanente de -1 faz dentro do Savage, não é mesmo? É muito pesado, exatamente. E isso é limpo, né? Porque a fadiga vai acontecer, o ferimento vai acontecer, isso vai aumentar essas penalidades das jogadas, né? Se eu não me engano, o personagem ele precisa fazer um teste de vigor quando ele faz essa cirurgia, quando ele está em excesso de tensão, e aí se ele falhar, ele adquire permanentemente esse -1 em todos os testes. Isso, exatamente, que é o teste que ele é feito no implante, né? Você vai fazer um teste de vigor, e a penalidade que você vai ter nesse teste é igual ao limite de tensão do seu personagem menos a tensão atual, né? Então, por exemplo, se você é esse personagem que tem o vigor 8, mas está com o limite de tensão, já está com a tensão em 9, né? Então essa penalidade vai ser a -1 na hora de adicionar o próximo implante, né? Aí vai jogar o D8 a -1. Se tiver um sucesso, nada acontece. Se tiver uma falha, ganha 1 de fadiga letal, né? Se tiver uma falha crítica, ganha 2 de fadiga letal. Lembrando que nesse cenário aqui os personagens têm até 3 níveis de fadiga, não 2. Perfeito, exatamente. E esses níveis de fadiga, eles são muito mais complicados porque eles só são removidos quando o implante é removido, né? Então, por exemplo, a gente estava falando da tecnologia química, né? Você vai receber essa fadiga letal e você só vai perder ela quando o efeito da química for embora. Se for um cibernético, quando você for lá na mesa de cirurgia, né, para retirar aquele braço cibernético, aí você vai perder esse nível de fadiga letal. Perfeito. Mas, ao meu ver, isso desestimula muito que o jogador permaneça com esse implante se ele tiver a penalidade. Eu não imagino algum personagem que iria entender de que a sua vantagem em ter um aprimoramento ali compensaria ter permanentemente penalidades ali durante a sua trajetória, né? Eu não sei.
ao meu ver, desestimularia. E é por isso, Daniel, que eu vejo duas regras alternativas para lidar com a tensão no nosso cenário. A primeira, que eu vi há um tempo atrás no nosso grupo de Facebook, que um camarada postou, é a ideia da cyberpsicose. É a ideia de que quando você está com excesso de tensão, o seu personagem pode simplesmente sair do controle e ele passa a ser controlado pelo narrador durante um tempo. É quase como a vantagem Furioso, porém sem as vantagens dela. A regra seria mais ou menos assim: cada vez que o personagem tivesse pontos de tensão acima do que ele pode suportar, ao ele tirar uma falha crítica, ou ele tirar, por exemplo, 1 no dado selvagem e 2 numa perícia, ele faria um teste de espírito e se ele falhasse, ali ele estava com cyberpsicose. Então, poderia ser interessante essa regra, dependendo de como fosse colocado, né? Outra regra muito interessante que eu acho, e para mim acho que essa que eu aplicaria quando eu voltasse a narrar o sistema, o cenário, é justamente a regra de excesso de tensão que o compêndio de ficção científica traz pra gente. Essas penalidades são permanentes do excesso de tensão, porém elas são mais sutis, elas são mais eventuais. Então, por exemplo, o cara tem um estresse ali no corpo dele, e toda vez que ele tira um pause, ele ganha uma penalidade naquele turno, porque essa tensão toma de conta dele. Ou então o cara foi esquecer um pedaço de equipamento cirúrgico dentro do cara, e aí quando acontece determinada situação, aquilo incomoda ele. E, enfim, são regras e ele joga no dado essas possibilidades. Eu achei muito mais interessante. Ah, então pode ser. Então, tipo, é como se fosse aquela tabela de ferimentos, né? Permanentes. Exatamente, Daniel. Semelhante àquela tabela de ferimentos que a gente tem no Savage. Olha só os exemplos que o excesso de tensão pode trazer, que ele coloca pra gente. Ele pode ter, por exemplo, sobrecarga do sistema. A resiliência física ou mental do paciente diminui e o espírito ou vigor do personagem é reduzido em um dado, por exemplo. Ou dores fantasmas. O personagem sofre câimbras ocasionais e misteriosas ou dores repentinas e agudas devido a esse excesso de tensão. Quando uma carta pause sair, ele fica vulnerável devido a essa tensão, né? Outra, por exemplo, perda de memória. A memória de curto prazo do personagem, escolha uma, torna-se irregular e pouco confiável. Além dos efeitos narrativos de esquecer o horário das coisas, de reuniões ou equipamentos, a rolagem de astúcia e conhecimento sofrem penalidade 2. E por aí vai. Então perceba que ele deixa muito mais amplo os danos causados por esse excesso de tensão. E eu acho muito interessante essa regra. Puta, muito legal essa descrição e esses elementos que traz, né? Porque é dinâmico. Eu gostei dessa ideia de ele aparecer numa carta de pause, né? É dinâmico, o jogador não sabe quando vai acontecer. E faz muito sentido que ter um problema associado aos seus implantes seja imprevisível, né? E ele dá ideias narrativas, né? Talvez a gente não precisa seguir exatamente a explicação do porquê que tá aí, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter que traduzir essa tabela para os diferentes tipos de implantes do Interface Zero, né? Pode ter uma explicação diferente, se for Chemtech, né? Se for biologia e tudo mais, né? Mas é realmente muito mais criativo, dá muito mais para a narrativa do que simplesmente a penalidade que realmente faz o jogador ficar chateado, né? Tira a diversão da pessoa. E fica genérico demais, né? Dá uma penalidade aqui, a parada fica de acordo com o aprimoramento. Se você quiser ser mais meticuloso ainda, você pode jogar os dados e perceber, não, eu acho que essa complicação e efeito colateral desse aqui não fica legal. Vamos jogar um que caiba mais dentro da explicação, né? É isso aí, Daniel. Como sempre, e não era de se esperar diferente, a gente falou bastante aqui sobre os cibernéticos aqui, sobre os aprimoramentos. A gente tem mais coisa de Interface Zero para falar no futuro, mas é aquele negócio, né? Deu um pote de mel para cada um dos dois viciado em doce, vai demorar que só para a parada acabar, não é mesmo? É verdade, é verdade. Mas eu acho que foi uma conversa bacana e se você aí
ouvinte tiver algum interesse em ficção científica, mesmo que não esteja jogando Interface Zero, eu acho que as ideias que a gente trouxe aí dá para você aplicar em vários tipos de coisas diferentes, né? Porque a gente basicamente discutiu hoje manifestações de tecnologia, né? Então, se você aí estiver jogando um jogo de ficção científica, não é cyberpunk, mas tem algum tipo de poder, né? Está usando aí um antecedente arcano de poder, você pode usar esses tipos de implante que a gente descreveu hoje como manifestações dos seus poderes. E não vai ser, na real, não vai ser muito diferente do que o próprio Interface Zero faz, né? Acaba mostrando como o Savage Worlds é tão maleável, flexível e deixa a gente fazer todos esses tipos de coisa, né? Ah, perfeito. É isso aí. Foi muito bom o episódio. Gostei, Daniel. Mas, então, com isso a gente agradece a sua audiência aí, de escutar até o final do episódio, né? Deixe os seus comentários se você tiver ideias de como aplicar esses aprimoramentos para aventuras, ou tiver histórias das suas mesas sobre aprimoramento, seria legal da gente saber, né? E é isso aí por hoje e até a próxima. É isso aí, a gente se vê e cuidado com o excesso de tensão na sua vida, hein?